Casa do Artista, você falou aqui, tá aqui, eu ia falar. Tá. Você saiu, né? Saí. Você foi danado. No meio do programa lá, você Mas saiu, né? Foi, isso. E nada armado, Nada armado. Eu Não. quero que você conte essa história aí, que é fantástica. Aí o Silvio te chamou, né? Foi. Eu sempre eu conheci ali, né, no programa, eu e o Silvio Santos, nós batemos uma bolinha, trocamos uma figurinha bacana. Eu fui o último a ser chamado para fazer Casa dos Artistas. O elenco já estava todo montado. O Fernando Rancoleta, que era o diretor de elenco do SBT, me chamou, conversou comigo. Eu já tinha lido sobre o formato reality show. E eu falei, pô, isso é uma coisa que eu faria bem. E aí eu fui convidado. E aí eu fui. E quando nós chegamos na casa, e eu sempre entendi sobre contrato, o contrato diz que é um jogo de convivência, onde você precisa eliminar alguém para você chegar aonde você quer chegar. Então essa coisa de, porra, eu amo o Rodrigo, mas eu vou eliminar, eu vou tirar aquele cara porque eu tenho menos afinidade. Meu irmão, tu tem que sentar o sapato, soltar o pino da granada e viver aquilo ali. Você tem que entregar para a produção, você tem que gerar conteúdo, sabe? Você tem que ser incansável, a produção tem que falar, porra, meu Deus, eu não aguento mais. E o cara monta uma coisa atrás da outra. Você era uma bomba relógio, né? Uma bomba relógio. E aí, quando eu entrei lá, eu visualizei todos os candidatos e tinha aquela apresentadora que foi assistente do Gugu e do Silvio Santos durante muitos anos, a Alessandra Scatena. E a Alessandra, ela, durante a primeira semana, ela fazia questão, na estratégia dela, de falar aos quatro cantos, por causa das câmeras, que ela tinha sido secretária de palco do Gugu, que o Silvio Santos adorava ela, que o Gugu, que ela fez tantos anos o programa do Gugu. Eu ganhei a fita que aquilo era ela se vendendo para o SBTista, para os SBTistas, né, que o SBT tem um público muito fiel. E aí eu falei, cara, ela tá falando pro SBT, ela tá falando pro público do SBT. É ela que tem que sair, a primeira que tem que sair. E aí eu movimentei o jogo e comecei a falar com as pessoas, porque ia vir a votação para levar ela pro primeiro paredão. E montei o jogo todo. E isso tudo, obviamente, é gravado. Aí o Silvio Santos, como era muito o início do programa, o Silvio ainda não entendia das regras. E eu falei isso com ele e ele concordou. Ele não entendia ainda das regras. Aí quando chegou no domingo, Rodrigo, tá todo mundo sentado na sala, todo mundo sentado, eu sentado aqui no sofá, a Alessandra estava até no chão. Aí o Silvio vira, ele na televisão, vira e fala assim, mas ô Frota, quer dizer que você quer tirar a Alessandra Scatena? Mandou para mim assim. Aguentou. Aí eu... Cara, eu não tinha onde enfiar a cara. Eu virei e falei assim, não, Silvio, eu não. Ele falou, não, roda o VT. Só que em vez dele rodar o VT, ele não poderia ter rodado o VT pra gente dentro da casa. Era só pra vocês aí, em casa. Não, ele rodou pra quem tava em casa e pra gente lá dentro. Aí apareceu na edição, eu assim, olha aí, nós temos que tirar a Alessandra Scatena. Vamos tirar a Alessandra por causa do Gugu, por causa do Silvio, porque ela foi do SBT. Eu fui falando com... Eles mostraram o meu jogo todo. Ela começou a chorar. Quando voltou para mim, depois do VT, ele falou, e aí, Frota? Aí eu falei, Silvio, eu não tenho nada para falar. Fiquei puto. Falei, eu não tenho nada para falar. Aí, enfim, para encurtar a história, ela foi eliminada, foi embora da casa. Aí as mulheres se rebelaram contra mim. As mulheres... ficou um clima péssimo, porque a cada eliminação, a casa fica um clima péssimo, seja em qualquer reality show. E aí ficou um clima péssimo. E aí, na madrugada, ninguém dormia, e naquela época ainda ficava homens no quarto e mulheres no outro, não é como é hoje em dia, misturado. Aí eu levantei para ir ao banheiro, na madrugada, e a porta das meninas estava aberta. E elas estavam justamente reunidas falando que na próxima votação nós temos que tirar o Frota, porque ele quer tirar todas nós daqui, porque ele quer ficar só com os homens, porque é machista. Aí começou aquele papo todo. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar aqui para o próximo domingo, porque cada movimento que eu fizer, o Silvio Santos vai chegar no domingo, vai falar... Ô, Frota, você fez isso, fez aquilo, eu vou embora dessa merda. Eu falei assim mesmo. E aí fui na produção, lá no vidro da produção, entrei lá e falei, ó, eu quero ir embora. Isso começou às 6 horas da manhã.
falando que eu queria ir embora. E eles aí trouxeram psicólogo, eles trazem psicólogo para tentar te convencer. Não, você não sabe como você está indo bem no programa, você tá arrebentando, você não pode, você está de cabeça quente. O psicólogo tenta fazer você voltar para trás, desistir da ideia de sair, mas eu estava seguro. E falei que ia sair, enfim. A minha guerra com a produção e com a direção e com o psicólogo foi de 6 da manhã às 11. Às 11 eles viram que não tinha mais jeito, que eu falei, se vocês não me tirarem, eu vou pegar a cadeira, vou jogar no vidro e vou sair pelo vidro e vou embora. Aí eles abriram a porta e eu saí. E aí eu saí, fui para uma van e fui embora para casa. Eu estava na casa de um amigo meu no Ibirapuera. E aí o motorista da van, quando foi dirigindo, eu olhei para a cara dele e ele fez assim, ó. Aí eu falei, o que foi, irmão? Ele falou, seu Frota, o senhor não podia ter saído. Eu falei, por quê? O senhor não sabe o sucesso que o senhor está fazendo nesse programa. O programa parou o país. O programa está ganhando da TV Globo. É um sucesso estrondoso. Eu falei, caraca, mano. E esse cara é bom porque ele é povo, né? Ele sabe o que ele está falando. Claro. Aí eu falei, porra, cara. Aí ele parou no farol, eu estava no vidro assim, parou um taxista do lado e fez assim, Frota, como é que você está aqui? Você não está mais na casa? Aí eu abri o vidro e falei, não, irmão, saí da casa. Como você saiu? Tu não podia ter saído. O taxista, aí aquilo embaralhou minha cabeça. Aí eu entrei, cheguei na casa do meu amigo. Quando eu cheguei na casa, Rodrigo, tinha uns 60 jornalistas, inclusive Globo, Record, SBT, tudo. Aí eu cheguei, cara, eu vi aquele troço, falei, sabe, o que está acontecendo? E as pessoas, não, porque você sabe do sucesso do programa, não sei o que. Eu falei, meu Deus, cara. Aí eu entrei em casa. Aí eu falei, eu vou fazer uma coletiva, porque eu tô puto com o Silvio Santos, porque eu saí por causa dele, porque ele não entendeu o jogo, porque ele mostrou o vídeo, ele acabou com o meu jogo, eu não quero mais ficar. Aí, pedi para toda os jornalistas entrarem na sala da casa desse meu amigo, e eu sentei aqui na cadeira. E aí, quando a gente ia começar a coletiva, entrou a assistente do Fernando Rancoleta, que era o diretor artístico. Ela entrou por trás dos repórteres com um telefone na mão, fazendo assim, ó, Frota, o Silvio quer falar com você. E aí eu olhei aquilo, aí eu falei, pessoal, dá licença um minutinho. Aí ela veio, aí eu peguei o celular, saí e fui na cozinha. Aí peguei o telefone e falei, alô? Aí era o Silvio. Aí o Silvio falou, Frota, você saiu da casa? Eu falei, saí, Silvio. Saí, tô puto contigo. Como é que tu me passa o vídeo da Alessandra Scatena? Você quer que eu fique na casa fazendo o quê? Ele falou, você tem toda razão. Dá para você vir aqui 5 horas da tarde no SBT? Eu falei, dá. Eu não ia falar não pro Silvio Santos. E aí eu falei, mas eu vou fazer uma coletiva. E ele era tão esperto, cara, que ele falou, pode fazer e fala o que você quiser. Ele queria mais mídia. E aí eu sentei e fiz a coletiva, falando que estava puto com ele, que ele não podia ter feito isso, caralho, bababá, e fui embora. 5 horas eu fui no SBT. Fui até com um amigo meu advogado que morava aqui na Granja Viana, Paulo Mariano. Paulo foi comigo. Aí, cheguei lá no camarim do Silvio no SBT, o Silvio estava de meia, chinelo, uma cueca samba canção e uma camiseta preparando um ovo com bife, que ele fazia no próprio camarim dele. Aí eu entrei, senta aí, Frota. Aí ele preparando o ovo, sentei em tudo, aí ele sentou, cruzou a perna e falou assim, me conta essa história, por que você saiu? Aí eu falei, porra, Silvio, por que eu saí? Fiquei puto, cara. Tu manda editar toda a minha estratégia de montagem para tirar uma concorrente, independente se fosse a Scatena ou não, e, cada domingo, se tu for mostrar isso, tu acha que eu vou durar quanto tempo dentro do programa? Eu vou ficar o super vilão do programa. E, não tem graça. Ele falou, você tem toda razão. Eu errei. Olha como que o Silvio... Ele falou, eu errei. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, quer voltar? Cara, eu tinha visto o sucesso que o programa estava falando. Você já sabia a informação. Aí eu falei para ele, voltar eu quero, mas como é que eu vou voltar? Eu quebrei o contrato. Isso é problema meu, Frota. Aí ele pegou o telefone, ligou, mandou descer toda a cúpula do SBT. Os diretores do programa, da Casa dos Arquimandos, chama todo mundo. Aonde estiver, manda vir agora no meu camarim. Aí foram 8 pessoas lá. Os mais
medalhões do SBT. Aí entrou todo mundo e eu sentado lá dentro. Aí ele virou e falou, ó, nós tivemos esse problema, eu errei, não devia ter feito isso, não devia ter exibido realmente, o Frota tem razão, eu quebrei uma situação, o Frota vai voltar. Aí, metade queria, a outra metade não. Porque a outra metade, não, mas é um absurdo, vai perder a credibilidade, o contrato, porque ele assinou o contrato, ele quebrou a cláusula tal, não sei o quê, coisa e tal. Ele falou, ó, eu pago o salário de todo mundo aqui dentro, a ideia do programa foi minha e ele vai voltar. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Aí ficou todo mundo, né? Não, Silvio, não. Ele falou, então, ó, às 7 da noite ele entra na casa de novo. Aí saiu todo mundo. Aí ele me segurou pelo braço e falou, você nem vai embora daqui, fica aqui no SBT, que ele ficou com medo de eu desistir no meio do caminho, e vai para lá que eu vou te encontrar na porta da Casa dos Artistas, que era no Morumbi, do lado da casa dele. Na casa, ele ia à noite lá, não ele ia à noite, de pijama, ver a gente lá dentro. Aí, cara, eu fui para lá, fui levado para lá. Aí, na hora de voltar para casa, às 7 horas da noite, ele colou do meu lado. Aí os caras botaram o microfone em mim, aí ele virou e falou assim, ó, só tem uma coisa. Se um dos participantes lá dentro levantar a mão e falar, eu não quero o Frota aqui dentro porque o Frota quebrou o contrato, aí você saia imediatamente. Mas se ninguém falar, você fica, Frota. Segue o jogo. Eu falei, beleza. Aí eu falei, puta, eu vou entrar e vou falar um monte de coisa que eu vi aqui fora e não vou dar tempo dos caras pensar em Frota quebrou o contrato, nem nada. Foi muito pelo contrário. A recepção foi ótima, foi maravilhosa, as pessoas gostaram e eu fui até a final do programa. Você ficou em terceiro, né? Fiquei em terceiro. Perdeu pra menina. Pro Supla e pra Bárbara. Pra Bárbara, né? Isso mesmo. Mas foi bom demais. Eu acho que o grande barato do reality show é esse, Rodrigo. É você entrar no primeiro dia e sair no último. O que vai acontecer, se você vai ser campeão ou não, é uma consequência. Mas você ir do primeiro dia à final é o grande barato da parada. Você ficou todo o período. Você ficou todo o período e você passou por todas as etapas, estágios, né, gerou conteúdo e tudo. E a Casa dos Artistas me deu a oportunidade de fazer a Quinta das Celebridades, que é a Fazenda. Isso que eu ia falar lá, que você ficou em segundo Portugal, lá, né? Você só Portugal. perdeu lá pro José Castelo Branco, né? Isso. Aí foi que demais. Era polêmico também. Foi, né? não, mas foi demais lá, foi demais. Eu amo, morei 2 anos em Portugal, ganhei um programa na televisão quando saí de lá, no estilo TV Pirata. Nossa, foi demais. Eu amo, tenho paixão pela cidade de Lisboa, pelo país, e fui muito feliz em Portugal e fiz tudo que eu tinha feito na Casa dos Artistas e mais um pouco. Porque, pô, eu já sabia o que funcionava, o que não funcionava, né? E você até, acho que, como você falou, essa parte de iluminação, direção, luz, tudo, você achou um ângulo cego lá, né? Sim, não só... Um ângulo cego, e aí você... Não só o ângulo cego, como eu sabia me posicionar para as câmeras, né? Por exemplo, na hora de sentar à mesa e distribuir, né, no almoço, seja no café da manhã, eu sentei na cabeceira, que eu tinha uma câmera praticamente só para mim, de frente para mim, entendeu? Ela pegava a mesa toda, mas quando eles fechavam em close, era em mim, né? Então você tem que ser estrategista e gerar conteúdo, né? Eu acho, para a gente encerrar esse papo reality show, eu acho que a Rede Globo perdeu muito com a saída do Boninho, né? Por isso está passando esse sufoco, porque eu acho que o grande Big Brother é o Boninho, né? BBB é Boninho, Big Brother, né? É isso. E ele no SBT aí, você acha que o dele vai... Eu faço votos que ele vá fazer no SBT, traga a Casa dos Artistas de volta, faço votos que ele possa fazer, né, bons programas e bons reality shows. O SBT tem necessidade de se modernizar, tem necessidade de audiência e precisa de pessoas com criatividade, pessoas que pensem o tempo todo na televisão de maneira diferenciada.